Fala galera, tudo jóia? Aqui é o professor Felipe e hoje a gente vai continuar a aula sobre membrana plasmática. Na outra aula, a gente falou sobre as membranas, né? Falamos sobre a importância, função, nomenclatura, falamos também sobre os fosfolipídios, fluidez e esteróis. Então, dá uma olhada lá na outra aula antes de continuar essa daqui. Hoje a gente vai falar sobre proteínas, tá? E sobre uma estrutura chamada de glicocálice. Bom, o que são as proteínas, né? As proteínas vão ser estruturas também presentes, vão ser tipos de moléculas também presentes na membrana. E a gente vai ter basicamente dois tipos de proteínas. As proteínas integrais. Quem são as proteínas integrais? Aquelas que atravessam a membrana, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, imagina que eu tenho aqui uma camadinha de células, eu peguei um pedaço da membrana de uma célula e eu estou ampliando aqui, ó. Basicamente essa é a minha linha de raciocínio. Esse é o lado de dentro da célula, esse é o lado de fora. Então aqui em verde eu desenhei as proteínas. Então as proteínas integrais são aquelas que atravessam a membrana por completo. Já as proteínas periféricas, elas vão estar associadas a lipídios que vão prender essas proteínas em uma camada só, em uma membrana só. Lembrando que a membrana plasmática ela é uma bicamada, ou seja, eu tenho duas camadas. Então, integral atravessa a membrana como um todo, periférica eu estou ligado só numa das camadas. Fala pessoal, olha só, parando a sua aula rapidinho para te informar o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o material gratuito dessa aula, com um resuminho bem elaborado para você. Mas não é só isso. Tem também o link para os nossos cursos, para as apostilas e também das camisas que eu uso aqui na gravação das aulas. Então não fica de fora, já garante o seu material, fechou? Então volta para a aula, tchau, tchau. Agora, por que é tão importante a gente entender sobre as proteínas da membrana plasmática, né? Essas proteínas, para começar, existem centenas de tipos de proteínas numa membrana. Então você não vai encontrar umas proteínas só, duas ou três. Existem vários tipos de proteína. Esse é o primeiro item que você precisa saber. Essas proteínas, elas vão ter funções diversas. Então, eu vou colocar aqui algumas das principais. Então, função de receptor. O que seria isso? Um receptor vai ser uma proteína que vai estar ligada, por exemplo, do lado de fora da célula. E aí, quando você tem chegando ali na célula, como se fosse, vamos colocar aqui um hormônio, exemplo, um hormônio, esse hormônio ele se encaixa nesse receptor e esse receptor ele é responsável por quê? Por mandar um sinal, ou seja, o sinal desse hormônio para dentro da célula, tá? Nem sempre são somente hormônios. A gente pode ter também, por exemplo, receptores para neurotransmissores no sistema nervoso e por aí vai, tá? Essas proteínas, elas vão funcionar também como canais. Então, o que é uma proteína canal? O próprio nome já diz, ela vai formar um canal de passagem para uma substância entrar ou sair da célula, tá? Você quer ver um exemplo? Sua proteína tem aqui o meio rico em lipídios. Você sabe que lipídio não se dá bem com água. Só que a sua célula precisa de água. Como que a água atravessa a membrana? Através de canais que a gente chama de aquaporinas, tá? Então vou colocar aqui, ó, exemplo, aquaporinas, ou seja, são proteínas canais que fazem um transporte de água. Mas aí a gente tem diversos tipos de proteínas canais. Você tem proteína canal que passa íons de sódio, cálcio, hidrogênio e por aí vai, tá? Bom, as proteínas elas podem funcionar na membrana também como enzimas, tá? Ou seja, ela vai pegar uma substância aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma substância A e ela quebra essa substância em outras substâncias para alguma função aqui na membrana. Exemplo, para mandar uma mensagem aqui para dentro da célula. Então, nesse caso, são proteínas que atuam como enzimas. A gente tem proteínas de membrana que vão atuar na ancoragem de célula. O que é ancoragem?
Para as células ficarem juntinhas, elas precisam estar umas ancoradas às outras, ou seja, ela precisa estar ligada, unida. Quem faz essa união? Quem faz essa união são também proteínas, tá? Ou seja, fazendo a ancoragem. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem também a comunicação entre uma célula e outra. Tá? Comunicação, exemplo. Você pode ter também, a gente vai estudar na próxima aula, as gap junctions, ou junções gap. Ou seja, são proteínas que formam um canal para passagem de substâncias de um lado ao outro, ou seja, de uma célula a outra, perdão, tá? Então também são formados de proteínas. Então as proteínas, elas vão ser extremamente importantes para o funcionamento adequado da célula, tá? Então, proteínas integrais atravessam a membrana, periférica vão estar só numa camada, e aí a gente tem diversos tipos de proteínas na célula com diversas funções. Agora, outra estrutura extremamente importante na membrana é o glicocálice, tá? O glicocálice, ele vai ser uma região do lado de fora da membrana rica em carboidratos. E esses carboidratos, eles vão estar associados a proteínas ou lipídios, tá? Então eu vou ter a associação de carboidratos e de proteínas que vão se prender aqui na membrana do lado de fora e vão formar uma camada, como se fosse uma buchinha aqui, uma escovinha rica em carboidratos aqui do lado de fora. E aí essa camadinha aqui, rica em carboidratos, a gente vai chamar ela de glicocálice, tá? Qual que seria a função desses glicocálice, tá? Primeira função, proteção. Por que proteção? Olha, se eu formo uma camada de substâncias fora da membrana, imagina que tenha uma toxina de uma bactéria, tá? Então a toxina de uma bactéria está chegando aqui. Então vou colocar aqui, ó, toxina. Quando essa toxina chega aqui, repara o seguinte, eu não consigo de forma imediata encostar na minha membrana. Então eu crio uma proteção, tá? Eu posso criar também uma área, tá, para reconhecimento da célula, tá? Ou seja, esses carboidratos, essas proteínas, esses lipídios, eu posso ter diversos tipos, tá? E aí esses tipos pode fazer a célula ter uma identidade diferente. E o seu sistema de defesa, seu sistema imunológico, ele pode usar isso para reconhecimento do tipo celular, tá? Um exemplo de variações do glicocálice com variações de tipo é relacionada ao tipo sanguíneo, as hemácias, né? Ou seja, as suas células vermelhas. Então você pode ter o tipo A, o tipo B, né? O tipo chamado de O. Ou seja, o que eu vou ter ali? Eu vou ter variações dos carboidratos associados na parte de fora da sua célula. Beleza? Bom, espero ter ajudado. Vou deixar aqui para você dar um print. Boa, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre adaptações da membrana plasmática e, posteriormente, em transporte de substâncias pela membrana plasmática. Grande abraço, tchau!